digamos, produziram resultados que estão publicados ou em vias de publicação. Embora o nosso grupo tenha outras estratégias que tem vindo a desenvolver. Mas a primeira dessas estratégias é precisamente o silenciamento de genes. Ou seja, será que podemos bloquear a produção desta proteína que está envolvida na doença? Seria o mais radical, o mais simples, não é? Impedir que a proteína fosse formada, portanto, isso iria impedir a doença. Outra estratégia que temos vindo a desenvolver é perguntarmos se será que esta clivagem da proteína em fragmentos mais pequenos é importante? E será que nós podemos bloqueá-la? Eu já vos vou falar um pouco mais sobre isso. Uma outra estratégia é a questão da digestão. Eu peço desculpa de ter os slides em inglês, mas não tive tempo para traduzir. Mas eu acho que conseguem acompanhar por aquilo que eu vou dizendo e perguntem se houver alguma dúvida. Outra estratégia que temos de desenvolver é promover a eliminação das proteínas, ou seja, as nossas células têm mecanismos normais de eliminação das proteínas que agregam e que perdem a sua conformação normal, e por isso é que estas doenças não aparecem cedo, aparecem cedo tardiamente, porque normalmente as células são capazes de eliminar estas proteínas, mas a certa altura perdem essa capacidade, ou seja, essa capacidade diminui e as células começam a morrer. Será que nós podemos intervir de forma a melhorar a eliminação destas proteínas? Portanto, é uma estratégia. E uma outra estratégia, a questão que nós perguntámos foi, será que o café pode modificar a doença de Machado-Joseph? Reparem, esta doença faz parte, a doença de Machado-Joseph, tal como a ataxia espinocerebrosa do tipo 1, do tipo 2, do tipo 6, do tipo 7, ou a doença de Huntington, fazem parte de um grupo que se chama as doenças poliglutaminas, em que há uma repetição excessiva deste trinucleótido CAG. Este trinucleótido CAG codifica para glutamina. Okay? Há outros tipos de repetições que já não são traduzidas em proteína e que todas elas levam a situações patológicas da doença. Aqui nós vamos nos focar então na ataxia espinocerebrosa do tipo 3, K3, ou doença de Machado-Joseph, que tem muitas semelhanças com todas estas doenças de poliglutaminas. Porque em todas estas doenças há agregação de proteína e há morte de células. Agora, onde ocorre a morte dessas células é que vai diferir um pouco conforme a proteína em que há esta expansão de glutaminas. Está bem? Enquanto na doença de Huntington vamos ter a degeneração numa região que se chama estriado, na doença de Machado-Joseph nós vamos ter a degeneração, vamos ter perda de células, antes de mais, numa região específica do cerebelo, que é o núcleo dentário. Pronto. Isto a doutora Patrícia Marcelo já falou, não é? Portanto, a partir, quando há mais de 55 repetições deste trinucleótido, este gene vai se tornar patogénico, isto vai ser escrito e traduzido nesta proteína, então, com um número de glutaminas excessivo, e esta proteína vai ter tendência a agregar e a causar doença. E doença em regiões específicas do cérebro, e em particular no cerebelo e no núcleo dentário do cerebelo, mas não só, em diversas outras regiões do nosso cérebro. Esta proteína tem uma atividade que ainda não é totalmente conhecida, mas sabe-se que ela é importante para a ubiquitinação, não vale a pena agora entrar em pormenores, e sabemos que está envolvida, digamos, nestes sintomas todos de que já se falou, nomeadamente a ataxia, ou a rigidez, por vezes parkinsonismo, enfim, há uma série de alterações clínicas que são muito debilitantes. E aqui eu volto a mostrar este mesmo esquema, que eu acho que é muito ilustrativo, em que nós vemos, reparem, aqui a alteração a nível genético, o número excessivo de CAGs leva então a que apareça uma proteína com um número excessivo de glutaminas. Esta proteína pensa-se que dá origem a fragmentos, ou seja, que ela é clivada em bocados que são mais tóxicos do que a proteína quando tem o comprimento completo, e que há proteases que estão envolvidas nesta clivagem e que talvez nós pudéssemos intervir aqui bloqueando esta clivagem. E vou-vos falar também um bocadinho sobre isto. Estes fragmentos vão se agregar, vão dar origem às tais inclusões e, de facto, pensa-se que estas espécies aqui, que nem são as que estão mais agregadas, serão mais tóxicas do que os agregados propriamente ditos. Está bem?
E, por outro lado, também se pensa que é possível promover a remoção destas espécies, destas proteínas agregadas que causam doença. Pronto, eu vou começar por vos falar um pouco desta questão do silenciamento de genes. Já havia, digamos, evidências de que se nós fizéssemos um silenciamento do gene, ou seja, se nós bloqueássemos a produção desta proteína, isso poderia ser terapêutico. E havia um primeiro estudo de um grupo americano que demonstrou que em células isso podia ser terapêutico, e depois nós fomos refazer, no fundo, esse estudo, mas agora em animais, ou seja, fomos buscar animais em que induzimos a doença e fomos verificar se, bloqueando, silenciando o gene, bloqueando a produção da proteína, isso tinha efeitos terapêuticos. Para isto, tiramos partido de uma tecnologia e de um mecanismo que se chama interferência de RNA. Se calhar não vou entrar aqui muito em pormenor na interferência de RNA, mas pronto, é um mecanismo que permite destruir determinadas sequências de RNA mensageiro que codifica para a proteína e que deu o prémio Nobel a estes senhores, ao Craig Melly e ao Andrew Fire, em 2006. E nós tiramos partido disso e decidimos produzir vírus que codificam para uma sequência que vai silenciar o gene. Okay? O que é que acontece? Esta sequência que inicialmente pensámos utilizar iria bloquear as duas cópias que nós temos do gene. E reparem, a maior parte dos doentes tem uma cópia boa e uma cópia má, ou seja, tem uma proteína, a taxina 3, normal, que desempenha a sua função normal e que não causa qualquer doença, e tem outra cópia que é patogénica. Nós inicialmente pensámos em silenciar as duas. No entanto, havia evidências de que esta função da proteína normal é muito importante. E então, tiramos partido de uma publicação, aliás, do Porto, em que a doutora Patrícia Marcial também é colaboradora, e em que estava descrito que, a seguir aos CAGs, em 70% dos doentes existe uma citosina, um C. Está bem? Isto permitiu-nos desenhar, então, uma sequência para silenciar só esta cópia, a cópia mutada, preservando esta cópia, a cópia normal. E então fomos produzir vírus que esperávamos nós conseguissem fazer este trabalho de destruir só a cópia patogénica da taxina 3. E o que vimos foi, isto é o cérebro de um animal, um rato, e em que se vêem os agregados da taxina 3 aqui a ver. Temos um número brutal de agregados da taxina 3. Isto é um animal controle, que não foi tratado com a sequência silenciadora. E reparem aqui, quando nós tratamos com a sequência silenciadora, há um número muito reduzido de agregados da taxina 3. Portanto, isto foi um resultado muito robusto e muito convincente. E reparem, quando temos estes agregados, desaparece aqui uma proteína que está aqui a vermelho. Também aqui ao centro está a negro, porque desapareceu aquela proteína, o que sugere que aquelas células estão num processo de morte. E reparem aqui, quando tratamos, temos o número de agregados reduzido e temos esta cor normal aqui, assim, sinal de que esta proteína está lá e que as células estão saudáveis. E, portanto, isto sugere que esta estratégia de silenciamento do gene que é eficaz. Mais recentemente, nós aqui só tínhamos feito neuropatologia, ou seja, só tínhamos ido olhar para o cérebro dos ratos para ver se estava a funcionar ou não. Isto foi um trabalho feito pelo Sandro Alves. E, entretanto, mais recentemente, o Clébio tem estado a avaliar se isto também seria eficaz em termos de prevenção dos déficits motores, ou seja, se os animais recuperavam em termos motores. E, para isso, usámos um animal transgénico, ainda não tínhamos acesso ao transgénico que a doutora Patrícia Marcial descreveu, mas vamos ter brevemente. E então usámos um animal transgénico que foi produzido por um grupo japonês. E este animal transgénico tem uma particularidade, é que o que foi introduzido é apenas um fragmento do gene da taxina 3. E, portanto, só codifica para uma parte da proteína da taxina 3. A parte com os CAGs e depois toda uma pequena parte. Não codifica para tudo. Ou seja, há quem diga que até este modelo, em boa verdade, não é apenas um modelo de Machado Joseph, ou não é exatamente um modelo de Machado Joseph, acaba por ser um modelo de ataxias, em geral. E, portanto, estes resultados têm a relevância para as diferentes ataxias. E este animal é muito doente. Tem um fenótipo muito forte, ou seja, eles têm um cerebelo que é metade do cerebelo de um animal normal
digamos, isto muito cedo, logo às 3 semanas de idade, eles já têm cerebelo com isto também e já têm muita dificuldade em andar e desempenhar uma série de tarefas. E o que nós fomos fazer foi injetar estes vírus no cérebro dos animais, no cerebelo, mais exatamente, e temos aqui a sequência silenciadora e aqui uma sequência controle. E o que nós vimos foi que os animais controle só se aguentavam menos de 20 segundos aqui no rota-roda, enquanto que os animais tratados acabavam por se conseguir aguentar cerca de 1 minuto no rota-roda em movimento, nesta roda em movimento. Eu acho até que deve ter, não sei se consigo pôr isto a funcionar. Vamos ver. Ok, obrigado. Portanto, aqui temos o animal tratado e aqui o animal controle. Reparem, o animal controle, assim que se pôs no rota-roda, ele cai muito rapidamente, aguenta-se muito pouco tempo aqui assim. Enquanto que o animal tratado aguenta-se muito tempo no rota-roda em movimento. E, portanto, isto ilustra que realmente isto foi muito eficaz. É evidente que, reparem, um animal normal, que não tenha a doença, que não seja este modelo da doença, consegue-se aguentar 2 minutos. E este animal só se aguenta 1 minuto. Portanto, ainda não conseguimos recuperar totalmente a doença. Mas também é preciso ver que quando nós intervimos, ou seja, quando nós injetamos os vírus no cerebelo dos animais, os animais já estavam muito doentes e, portanto, já tinham muita dificuldade em realizar estas tarefas. Realizamos também outro tipo de ensaios, nomeadamente vemos aqui a atividade de um animal controle e a atividade de isto é uma arena em que colocamos o animal e que nós depois medimos diferentes parâmetros e o aparelho traça este trajeto do animal. E reparem que o animal tratado consegue mover-se muito mais do que o animal controle. E aqui também se vê que a distância percorrida pelos animais é superior nos animais tratados aqui nas colunas a branco. Para além da distância ser superior, eles movem-se mais rapidamente aqui nas colunas a branco do que os animais controle nas colunas aqui a preto. Portanto, parece que isto em termos de motores foi eficaz. Depois também vamos contar o número dos agregados. Reparem aqui nos animais controle, encontramos aqui uma série de agregados da taxina 3, mas nos animais que foram tratados isto é drasticamente reduzido. Ainda há agregados nas amplitudes e por isso aqui neste gráfico também. Pronto, depois nós medimos a espessura de diferentes camadas do cerebelo e vemos também que há uma preservação da espessura destas camadas nos animais tratados com os vírus que silenciam a taxina 3. Em conclusão, isto sugere que é possível fazer o allele specific silencing, quer dizer, o silenciamento específico só do allele mutado, preservando a taxina 3 normal. Que não se vê, isto eu não mostrei, agora não vale a pena, mas também é possível fazer o silenciamento de ambas as cópias e isso também é eficaz e eu agora não tive tempo para mostrar. E, portanto, esta estratégia do silenciamento poderá ser promissora. É evidente que aqui há problemas, não é? Isto não, é de não esquecer que é uma estratégia com vírus, que implica uma craniotomia, abrir o crânio, injetar vírus no cérebro de um doente, e, portanto, tudo isso tem riscos e portanto, também há uma certa resistência das autoridades em aprovar ensaios clínicos que envolvam este tipo de estratégia. Eu acho que isto aqui vai ser muito importante, os ensaios clínicos que estão em curso para outras doenças e que eu acho que vão abrir caminho para esta doença utilizando esta estratégia. Ou seja, em 2013 vai ser feito um ensaio para a doença de Huntington em que se vai utilizar uma estratégia muito semelhante, em que são injetar vírus para silenciar o gene que codifica para a anquetina, a proteína que está envolvida na doença de Huntington, e acho que a partir daí se vai tornar mais fácil trazer estas estratégias para a clínica. No entanto, já há ensaios clínicos que foram feitos com esta estratégia de craniotomia e injeção de vírus. Há um ensaio em França que está a ser feito para a doença de Parkinson e há pelo menos mais 2 ensaios que foram feitos nos Estados Unidos com esta estratégia e que demonstraram que a estratégia de injeção de vírus no cérebro é segura e que, em alguns casos, é eficaz. Pronto, é evidente que é uma estratégia